Já eram 4 horas da tarde e não havíamos comido nada. Ismênia sentiu fome, disse, e não seria bom irmos até a lanchonete e comermos algo? Estou com fome. Só aí percebemos que também estávamos com fome, mas tínhamos receio de sair e a criança nascer. Ismênia continuou, não adianta ficarmos aqui. Nada vai adiantar ou atrasar a hora da criança nascer. Vamos comer, assim estaremos mais fortes para sentir a emoção de ver a criança. Concordamos, desde que fosse bem rápido. Nós fomos até a lanchonete que havia na própria maternidade. Comemos, não, engolimos um lanche e tomamos um copo de leite. Voltamos para a sala. Quando estávamos chegando, a porta do quarto se abriu. O médico saiu, sorridente. Nasceu. É um menino. Nos abraçamos, a nossa felicidade era tão grande que contagiou o médico e as pessoas que passavam por ali e outras que também esperavam a sua criança. Paulo tirou do bolso uma porção de charutos e começou a distribuir. A alegria foi geral. Ismênia perguntou ao médico, podemos entrar? Agora, Lorena e a criança estão sendo cuidadas. Podem ir até o berçário, logo o menino será levado para lá. Vocês o verão através do vidro para evitar qualquer contágio. Ele até agora estava muito bem protegido. Tem que se acostumar com a sua nova vida. Por isso ficará por um tempo no berçário, sob total vigilância para que nada aconteça. Entendemos e nos dirigimos para o andar de cima, onde ficava o berçário. Ficamos ali esperando. Agora, mais tranquilos, pois a nossa criança já havia nascido. Uma enfermeira veio até o vidro e nos mostrou o menino. Era a coisa mais linda. Foi assim que o Léo chegou em nossa casa e em nossas vidas. Isaías olhou para Ismênia que já há algum tempo estava ali, ouvindo o que seu marido falava. Walter seguiu o olhar dele e percebeu que Ismênia chorava. Preocupado, perguntou, por que está chorando, Ismênia? Que aconteceu com Lorena? Isaías segurou a mão da esposa, continuou, ficamos felizes com o menino. Em casa, já estava tudo preparado, esperando a sua chegada. Saímos dali e fomos para o quarto onde Lorena estava. Ela nos recebeu sorrindo, e viram o nosso menino? Ele não é lindo? Paulo se aproximou, pegou a mão de Lorena e a beijou, ele é muito lindo e será muito feliz em nossa casa. A não ser que você queira dar outro rumo para a sua vida. Nem pensar. Só vou sair de sua casa, quando o Senhor me mandar embora. Sei o quanto me ajudaram, sei o quanto esperaram o meu filho. Sei também que me consideram. Se é isso que quer, assim será. Esse menino terá tudo o que precisar. Nada lhe faltará, nunca. Sei disso. Mas o mais importante é que ele terá muito, mas muito amor de todos nós. Todos nos olhamos e sorrimos. Paulo continuou, disso você pode ter certeza. Agora, precisamos pensar no nome que lhe daremos. Tem alguma ideia, Lorena? Nunca pensei nisso, mas gosto muito do nome Leonardo. Então, que seja Leonardo. Lorena sorriu. Muito obrigada, e não tem nada que agradecer, nós é que estamos felizes por ter nos dado esse lindo menino. Uma sombra passou pelo rosto de Lorena. Todos notamos, Ismênia perguntou, por que esse olhar de tristeza? O que está pensando? Leonardo precisa de um registro de nascimento. Só que não vai ter o nome do pai. Não sei onde ele está. Isso não será problema embora eu próprio não saiba como é o procedimento nesses casos, mas deve existir uma maneira. Eu disse, registrei os meus 2 filhos, não tive problema algum. Também não sei qual é o procedimento na falta do pai. Novamente, Ismênia, com sua sabedoria, interrompeu a conversa. Vocês estão se preocupando à toa. Por mais que discutam, não chegarão a um acordo. O melhor a fazer é um de vocês ir amanhã até ao cartório e se informar. Paulo disse, iremos os 2. Amanhã mesmo ele terá um registro. Sorrimos. Ficamos ali conversando até 8 horas da noite. Estávamos cansados.
Lorena também, nos despedimos dela. Antes de sairmos, passamos pelo berçário para ver mais uma vez o nosso menino. Ismênia largou da mão do marido. Enxugou os olhos e serviu um café. Isaías parou de falar para beber. Walter ficou pensando em tudo o que havia escutado até ali. Após ter tomado o café, Isaías continuou: fomos para casa, estávamos cansados, aquele dia havia sido cheio de emoções. Eram 7 horas da manhã, estávamos tomando café. Eu e Paulo iríamos mais tarde até o cartório para ver como seria feito o registro do menino. O telefone tocou. Ismênia foi atender. Era do hospital. Assim que desligou, ela estava branca como cera. Só não caiu, porque eu corri e a segurei. Paulo também levantou, apressado: que aconteceu? Por que está assim? Quem ligou? Ismênia demorou alguns segundos para voltar ao normal. Finalmente, respondeu, e era do hospital. Pediram para que fossemos até lá. Aconteceu uma complicação com a Lorena, ela não está bem, e ficamos desesperados. Paulo falou alto: que complicação? Ela estava muito bem. Também não sei. O que sei é que precisamos ir logo. Nós nos apressamos, largamos o café que estávamos tomando e, apreensivos, nos dirigimos ao hospital. Lá, encontramos o médico que havia feito o parto de Lorena. Ele nos recebeu com o olhar triste. Sinto muito, mas durante a noite ela começou a sofrer uma hemorragia, não houve maneira de controlar. Infelizmente, ela se foi e estávamos atonitos, não conseguíamos acreditar que aquilo estivesse acontecendo. Paulo, temeroso, disse: e se foi como? O que está querendo dizer? Ela não resistiu. Tentamos todas as maneiras conhecidas pela medicina, mas nada adiantou. Ela faleceu, e nós estávamos boquiabertos. Ismênia começou a chorar. Paulo ficou branco, calado, sem saber o que dizer. Parecia que eu estava sonhando, não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Paulo foi o primeiro a voltar à realidade. Perguntou: como isso aconteceu? Ontem, quando fomos embora, ela estava muito bem e isso é difícil, mas às vezes acontece. A ciência não tem resposta para tudo. De repente, começou a sangrar em demasia. Não entendíamos o que havia acontecido, aliás, nem o médico tinha uma razão perfeita. Ele próprio não tinha resposta. Ismênia, chorando, perguntou: o menino, como está? Está muito bem, graças a Deus. Ele nasceu forte. Logo poderá ir embora. Já que Lorena morreu, o que vai acontecer com o menino? Se não aparecer ninguém da família, será enviado para adoção. Paulo, nervoso, disse: e a adoção? Nunca. Ele é nosso. Nós o esperamos por 3 meses. O senhor foi testemunha disso. Sei o quanto esperaram e o quanto gostavam da mãe dele. Posso dar uma sugestão? Claro que sim. Não é muito comum que seja feito o que vou sugerir, mas não gosto de ter que enviar uma criança para adoção, principalmente uma como essa. Quer dizer um negro? Isso mesmo. Uma criança negra é muito difícil de ser adotada. Todos querem crianças louras, e de preferência com os olhos azuis. Por isso, posso colocar em um papel que quem deu à luz foi a dona Ismênia e, com esse papel, ele poderá ser registrado no seu nome, Isaías. Será seu filho. Que acha da minha ideia? Olhei para Ismênia e Paulo, que também me olhavam. Pelos olhos dos dois, senti que gostaram da ideia, como eu mesmo havia gostado, disse, e não vejo problema algum, depende dos outros. Não houve necessidade de palavras, eles me abraçaram. Paulo disse, doutor, nós amamos essa criança, como amávamos sua mãe. Se houver um jeito de ficarmos com ele, ficaremos, e prometo que terá tudo o que precisar, além do nosso amor e carinho, e sei disso, por isso propus. Já que estão de acordo, vou providenciar o papel, e assim foi feito. Meus filhos eram menores, mas como nós, também gostavam muito de Lorena.
Léo foi registrado em meu nome. É nosso filho como os outros dois. Não existe diferença alguma. Meus filhos casaram-se, mas não ficamos sozinhos, temos essa presença bendita que nos enche de felicidade. Lorena, de onde estiver, deve estar feliz por ver seu filho, lindo e feliz. Por tudo isso que terminei de contar, foi que lhe disse que ele foi mandado como um presente de Deus. Walter terminou de ouvir, olhou para Isaías, dizendo: após tudo isso que contou, estou começando a ver a vida diferente. Lorena, uma moça que não conheci, me inspirou muita ternura. Embora fosse uma negra, ela foi uma boa mulher. Isaías ia responder, mas, nesse exato momento, Léo entrou novamente correndo na sala. Olhou para Walter, tornou a olhar, falou: sabe de uma coisa, moço? Gosto muito do senhor. Ao ouvir aquelas palavras, Walter emudeceu. Nunca em sua vida estivera tão próximo de um negro. Sentiu vergonha do que havia dito momentos antes. Ficou sem palavras. Isaías, percebendo a emoção dele, disse: e meu filho, ele também gosta muito de você. Ismênia não tinha o mesmo conhecimento que Isaías sobre como era o racismo no país de Walter, por isso não notou nada em sua atitude. Pensou que apenas estivesse emocionado com a história que acabará de ouvir. Bateu palmas, dizendo: e ficaram conversando a tarde toda, nem notaram, já escureceu. O jantar está quase pronto. Walter, se quiser tomar banho antes do jantar, pode ir. Walter, ainda um pouco confuso pela presença do menino, disse: gostaria de tomar banho na hora em que fosse dormir. Está um calor tão bom, preferia ficar lá fora, olhando esse céu tão bonito. Posso? Claro que sim. Fique à vontade. Vou para a cozinha terminar o jantar. Isaías percebeu que ele estava confuso e que precisava ficar sozinho para pensar em tudo o que havia escutado. Walter saiu da casa. A noite estava chegando. Ainda alguns raios do sol se faziam presentes. Começou a andar por todo o jardim. Seus pensamentos estavam realmente confusos desde o dia em que chegou ao Brasil. Pensou: esta terra está tão distante daquela em que me criei. Está me mostrando uma vida diferente. A história de Lorena me mostrou que o negro e o branco são iguais em suas emoções. Por que, em meu país, existe tanto preconceito? Por que minha mãe, embora tenha nascido e sido criada aqui, nunca me falou nada a esse respeito? Nunca me disse que não havia diferença entre as raças, permitiu que meu pai não me deixasse conviver com negros? Ao contrário, sempre que podia, proibia veementemente a minha aproximação deles. Sei que não devia, mas estou gostando muito desse menino. Que estará acontecendo comigo? Que transformação será essa? Não estou conseguindo entender meus sentimentos. Isso está me preocupando. Sempre fui muito seguro em relação a qualquer atitude que deveria tomar, mas agora estou aqui, sem saber como agir? Continuou andando, chegou até a piscina. Ficou olhando, lembrou-se de Léo convidando para nadar. Continuou pensando: e nunca pensei, em minha vida, que algum dia estaria prestes a entrar em uma piscina ao lado de um negro. Mas por que não? Esse menino é muito querido nesta casa, como sua mãe o foi. A única diferença é a cor. O jantar está pronto. Ismênia só está esperando você para servir. Walter se voltou, olhou para Isaías, dizendo: vamos entrar. Só estou pensando em algumas coisas e sei que deve ter muitas coisas para pensar. Sei também que está passando por conflitos. Isso mesmo, Isaías. Conflitos que não existiriam se eu não tivesse atendido ao chamado do meu tio. Tudo tem seu tempo e sua hora, Walter. Não está aqui por um acaso. Está simplesmente cumprindo uma lei maior. E lei maior? Que lei? A lei da vida, do amor e de Deus, e a cada minuto que passa fico cada vez mais confuso. Vejo a todo instante a minha vida toda passando por minha memória. Estou revendo e avaliando fatos acontecidos já há muito tempo. Isso já é muito bom. Se estivesse trabalhando, não teria esse tempo para pensar e reavaliar fatos.
No final, talvez voltará para seu país, se voltar, um homem diferente daquele que aqui chegou. Essa é a lei que estava lhe dizendo. Walter ficou calado, não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. Isaías percebeu, tocou em seu braço e o encaminhou para dentro da casa. Assim que entraram, Ismênia os recebeu com um largo sorriso, parece que não está com fome. Walter respondeu, também sorrindo, ao contrário. Estou com muita fome. Então venha, sente aqui. Garanto que vai gostar da comida. Fiz com muito carinho. Acredito, a senhora tem sido muito gentil desde que cheguei. Não faço por obrigação, além de receber bem o sobrinho do Paulo, gostei muito da sua maneira. Obrigado por toda essa atenção. A mesa estava colocada para 4 pessoas, em uma das cadeiras já estava sentado o menino. Walter olhou para Isaías. A cadeira que Ismênia havia lhe mostrado ficava ao lado da que Léo se encontrava. Isaías afastou-a e fez sinal com as mãos para que Walter sentasse. Ele, sem outra alternativa, sentou. Ismênia começou a servir. Walter foi agradecendo e começou a comer. Por alguns instantes, ficaram calados. Quem quebrou o silêncio foi o menino e mãe. Esta comida está muito boa. Não está, seu Walter? Ele olhou para o menino que lhe sorria e respondeu, está sim, Léo. Sua mãe é uma ótima cozinheira. O senhor já sabe que ela não é minha mãe? Ele olhou para Ismênia e Isaías, que sorriam. Léo continuou, e a minha verdadeira mãe teve que fazer uma viagem, ela foi encontrar Deus. Ele precisava muito que ela trabalhasse lá com ele. Mas antes dele levar ela, ele me deu de presente para eles. Disse isso olhando com muito amor, ora para um, ora para outro. Walter novamente ficou sem saber que dizer. Isaías, sorrindo, disse, Walter, tudo isso que ele lhe disse é verdade. Deus nos deu esse presente maravilhoso e por ele agradecemos todos os dias, não é, Ismênia? Claro que sim, mas, menino, pare de falar e coma toda a comida. Já o conheço, não gosta de verdura, fica conversando para disfarçar e deixar de comer. Pode comer. Está crescendo e precisa se alimentar bem. Léo olhou para Walter e sorriu num gesto de cumplicidade. Ele não suportou, sabe de uma coisa, Léo? Também não gosto de verdura, mas aprendi com a minha mãe que precisava comer para ficar forte e saudável como sou. Não me acha forte? Acho. Se, comendo verdura, vou ficar do seu tamanho, mãe, pode me dar mais, vou comer tudo. Ismênia, enquanto colocava mais verdura no prato do menino, disse, Walter, você está conseguindo um milagre. Ele não come verdura de jeito algum. Não comia, mamãe. Não comia. Agora, vou comer todos os dias. Quero ser igualzinho ao seu Walter. Novamente, Walter, sem querer, voltou ao seu passado. Lembrou-se da discriminação que havia em seu pais. Pensou, por que toda aquela diferença? Esse menino é igual a outro qualquer na sua idade. Terminaram de jantar. Isaías o convidou para que fossem até a sala de estar. Ismênia, pedindo licença, foi para o seu quarto. Estava acompanhando uma novela pelo rádio. Léo foi também para seu quarto. Precisava dormir logo, no outro dia teria que ir cedo para a escola. Beijou o pai e a mãe. Antes que Walter percebesse, beijou-o também. Ele recebeu aquele beijo e também, sem perceber, beijou o rosto do menino. E sentiu uma felicidade inexplicável. Isaías acompanhou toda aquela cena. Percebeu que Walter havia feito aquilo com sinceridade. Não disse nada, apenas sorriu. Ismênia, antes de sair, deu a cada um deles um cálice com licor que ela mesma fez. Assim que Walter tomou o primeiro gole, disse, é muito bom. Do que é feito? De genipapo. A Ismênia é especialista em fazer licores, respondeu Isaías. Ela é uma grande mulher e parece que se amam muito.
É verdade, ela é uma grande mulher e nós nos amamos muito mesmo. Posso até lhe dizer que nascemos um para o outro. Enquanto tomavam o licor, Isaías continuou: finalmente o dia está findando. Assim que terminarmos de tomar o licor, seria bom que fossemos dormir. Amanhã, teremos que acordar cedo. Marquei com o doutor Amadeu às 9 horas. Após tomar conhecimento do testamento, poderá decidir o que vai fazer da sua vida, e não tenho nada para decidir, Isaías. Assim que sairmos do advogado, vamos até o aeroporto. Preciso ver se consigo trocar a minha passagem, mas acredito que terei que comprar outra, e uma coisa de cada vez, Walter. Por enquanto, vamos nos deitar e dormir. Terá que ficar no quarto que foi do Paulo, espero que não se incomode. Claro que não. Vou apenas dormir. Não vejo a hora de ter tudo isso resolvido. A única coisa que sinto é não saber o resto da história da minha família, que ele começou a contar. Você bem que poderia me ajudar nisso, e bem que gostaria, mas se Deus permitiu que ele morresse sem lhe contar, é porque tem que ser assim. Já lhe disse que a história é dele, não posso trair a confiança do meu amigo. Não se preocupe, continue a sua vida como antes. Minha vida jamais será como antes. Muita coisa mudou. Meus pensamentos hoje estão tomando um rumo diferente de até então. Sei disso. Está pensando nesse momento no Léo, não é? Nunca pensou em sequer se aproximar de um negro, muito menos receber um beijo e retribuir a esse beijo. Walter olhou para ele e perguntou: foi tão visível assim? Não. Apenas eu notei, me desculpe, mas sabendo da educação que teve, estive o tempo todo observando a sua reação cada vez que ele se aproximava, mas parece que ele o conquistou também. Isso é incrível. Na realidade, não sei qual é o sentimento que tenho em relação a ele. Não tem nada de incrível. Está apenas aprendendo que somos todos iguais, filhos do mesmo Deus. Que a cor da pele ou situação financeira não faz diferença. Deus nos criou e nos dá sempre uma direção para a nossa evolução. Isso é o que importa. Bem, vamos nos deitar? Vou acompanhá-lo até o seu quarto. Antes, gostaria de tomar um banho. Tudo bem. O quarto fica ali e o banheiro logo em frente. Fique à vontade e procure dormir bem. Boa noite. Boa noite e obrigada por tudo. Isaías apenas sorriu e se afastou em direção ao seu quarto. Walter entrou naquele que ele havia lhe mostrado e que havia sido de seu tio. Sua maleta estava ali, sobre uma poltrona. Por curiosidade, olhou em volta. Não havia realmente conhecido o tio. Estava agora ali, no quarto em que ele havia dormido. Que tipo de homem ele era? Por tudo que vi ou ouvi, ele foi um bom homem. Estava olhando e pensando, quando seus olhos pararam. Viu que sobre o criado mudo, havia uma foto em um porta-retratos. Foi para mais perto, pegou o porta-retratos e ficou olhando. A foto já era bem antiga, mas nela aparecia uma jovem muito bonita. Os seus cabelos eram pretos, longos e cacheados. Possuía um sorriso lindo. Curioso, virou o porta-retratos. Não conseguia ver a foto por trás. Automaticamente, retirou os grampos que a prendiam. Com cuidado, para não danificá-la, tirou-a do porta-retratos. Virou, atrás havia uma dedicatória: para meu grande e único amor, Marta. Walter ficou olhando aquela moça que ali aparecia e pensou: será que meu tio foi casado? Isaías não disse nada a respeito disso, nem eu perguntei, mas agora, diante desta foto, estou curioso. Quem será essa moça? Pela dedicatória, deve ter sido o amor da vida de meu tio. Para estar em seu criado mudo, provavelmente deve ter sido sua esposa. Colocou novamente, com muito cuidado, a foto no porta-retratos. Recolocou no lugar em que estava. Voltou seu olhar para sua maleta. Pegou um pijama e com ele se dirigiu ao banheiro. Estou sem sono, ansioso demais para que o dia amanheça. Após comparecer ao advogado, poderei finalmente voltar para minha casa e tudo voltará a ser como antes.
Espero. Entrou no banheiro, tomou um banho. Não eram ainda nem 10 horas da noite, mas ele deitou e tentou dormir. Tentou, mas não conseguiu. Virou e revirou na cama e não consigo dormir. Muita coisa aconteceu desde que cheguei. Sei agora que existe um mistério em minha vida. Por que tudo isso? Eu vivia tão tranquilo. Continuou pensando. Virou e revirou na cama, até que, finalmente, adormeceu. A surpresa. Acordou, ouvindo uma leve batida na porta. Abriu os olhos, levou algum tempo para se lembrar de onde estava. Ouviu a voz de Isaías: está na hora, precisa levantar, não podemos nos atrasar. Já acordei. Estarei pronto em instantes. Precisamos tomar café, antes de sairmos de casa, e irei em seguida. Percebeu que Isaías se afastava da porta. Sentou na cama. Olhou novamente para o porta-retratos. A moça parecia que olhava para ele. Levantou e falou em voz alta: não sei quem você é, mas que é muito bonita, isso é. Trocou-se rapidamente e, finalmente, chegou o dia. Espero poder voltar hoje mesmo. Voltarei com muitas dúvidas, mas não vou parar a minha vida por isso. Vivi até hoje sem saber de nada e continuarei vivendo. Será que vou conseguir? Chegou à sala das refeições. Estranhou, pois Isaías tomava café sozinho, e onde estão os outros? Ismênia foi levar o Léo para a escola. Já deve estar chegando. A escola começa cedo assim? Não é a escola que começa cedo, nós é que estamos atrasados. Por isso é melhor se apressar. Já estou pronto, vou tomar um café rápido. O doutor Amadeu é muito ocupado. Não podemos deixá-lo nos esperando. Walter se apressou realmente. Em poucos minutos, tomou o café e comeu uma fruta. Iam saindo. Quando Ismênia chegou: já estão indo? Sim, e atrasados. Isaías. Como sempre, você está exagerando. Walter, espero que tudo dê certo e que consiga voltar para sua terra. A terra dele é aqui. Ele é brasileiro. Sei disso, mas também sei que tem uma vida toda lá e que aqui não conhece ninguém, além de nós. Está bem, mas vamos embora? Sim, estou pronto. Saíram, entraram no carro. Por mais que Walter tentasse, não conseguia esconder a ansiedade e o nervosismo que estava sentindo. Isaías também dirigia calado. Enquanto o carro corria, Walter ia apreciando a paisagem. Um rio muito largo surgiu. O carro atravessou uma ponte que passava por cima dele. Que belo rio, Isaías! Ele fica dentro da cidade? Sim, é o rio Tietê. Ele atravessa quase todo o estado de São Paulo. Chegaram ao centro da cidade. Isaías parou o carro em uma rua, desceram e andaram alguns metros. Entraram em um edifício, o elevador era pequeno e apertado. Desceram no 5º andar. Isaías seguiu um corredor. Parou em frente a uma porta. Walter olhou o número, era 56. Isaías bateu na porta, um senhor de uns 50 anos abriu e sorrindo, disse: bom dia. Chegaram pontualmente. Como vai, Isaías? Estou bem, apesar de tudo. Já dentro da sala e sentados, o advogado disse: sinto muito pelo Paulo, também era meu amigo, mas tanto nós como ele, sabíamos o quanto estava sofrendo. Deus é quem sabe das coisas. O nosso dia também chegará. Tem razão. Quero lhe apresentar Walter. Muito prazer. Ainda bem que está aqui no Brasil, se assim não fosse, nos daria um trabalho enorme para encontrá-lo. Muito prazer, mas por que a minha presença é tão importante? O advogado tinha sobre a mesa 4 envelopes lacrados. Calmamente, abriu um dos envelopes, dizendo: não sei se o senhor sabe, mas o Paulo era um homem que possuía muitos bens. Quando descobriu que estava doente, vendeu todos eles e veio à minha procura e fez este testamento. Abriu o envelope, tirou de dentro dele um papel,
por este papel o senhor é seu herdeiro universal. Walter levantou-se, perguntou alto: e herdeiro universal? Como? Por quê? Não sei responder, só sei que é o seu único herdeiro. O dinheiro que conseguiu com as vendas de todos os seus bens, está depositado em seu nome no Banco do Brasil. Entregou o papel para Walter, que o pegou e leu. Realmente, ele era o herdeiro. Havia um número com muitos zeros. Ele, tremendo, disse: e não estou acostumado com o dinheiro brasileiro. Estou vendo muitos zeros, poderia me dizer o valor disto em dólares? Perto de 2 milhões de dólares, descontados os impostos. 2 milhões? Não consigo imaginar o que representa isso. O advogado e Isaías riram. O advogado disse: nem eu. O senhor é hoje um homem muito rico. Isaías. Não pode ser. Não entendo o que está acontecendo. Não tem que entender nada, tem apenas que usufruir de tudo que esse dinheiro pode lhe dar. Não pode ser. Deve haver um engano. Não há engano algum, eu sabia. Por isso lhe disse que teria muitas surpresas. Esse dinheiro é todo seu, e posso lhe garantir que o merece, muito mais do que imagina. O advogado pegou outro envelope, abriu, tirando de dentro dele alguns papéis, entregou-os para Isaías, dizendo: realmente, Isaías, você sabia que ele teria muitas surpresas, só não sabia disto. Isaías, surpreso, pegou os papéis. Começou a ler o primeiro. Após terminar, disse quase chorando: e não acredito. Ele não pode ter feito isso. Walter, tremendo muito, mas curioso, perguntou: fez o quê? O que ele fez? Isaías estava tão emocionado que não conseguia responder. Quem respondeu foi o advogado: esse papel que o Isaías tem nas mãos, é a escritura da casa em que mora. Seu tio a passou para ele. Isaías tem mais este outro papel que também é seu. Isaías pegou o outro papel e leu. Novamente, quase gritou: não pode ser. Aquele homem era um louco. Louco não, Isaías. Seu amigo. Ele o queria muito bem. E a toda a sua família, mas não terminou, tem mais. Leia este outro papel. Outro papel, outra expressão de surpresa. Walter acompanhava tudo calado. Estava ainda um pouco atordoado por saber que agora estava rico. Isaías, finalmente, conseguiu falar: o Paulo era realmente um santo. Além de me dar a casa, deixou também no Banco do Brasil uma quantia muito grande para que eu possa viver o resto da minha vida, sem me preocupar com dinheiro. Este outro papel é outra quantia que ele deixou em nome do Léo para que ele estude até a faculdade. Nunca esperei por isso. Sei que sempre fomos amigos, mas nunca pensei que chegasse a isso. O advogado deu outro papel para Isaías. Era uma carta. Emocionado, Isaías começou a ler em silêncio. Querido amigo Isaías, neste momento, já deve saber que tem hoje tranquilidade para viver o resto da sua vida ao lado da querida Ismênia. Sabe também que o nosso pequeno Léo tem assegurado a sua educação acadêmica. Sei que, se depender da educação que dará a ele, se tornará um homem de bem. Daremos a ele todas as oportunidades, queira Deus que ele as use bem. Deve estar pensando por que eu fiz isso. Ao saber que minha doença era difícil de ser curada, entendi que nada do que havia conquistado poderia levar comigo. Você, durante todo esse tempo, esteve trabalhando ao meu lado. Resolvi que venderia todos os meus bens e os transformaria em dinheiro para dar ao Walter. Não sei se com esse meu gesto poderei resgatar todo o mal que fiz a ele e à sua mãe, mas sei que, assim fazendo, não o estarei prendendo aqui no Brasil. Ele poderá tomar a decisão que acreditar ser a certa. É o que posso fazer. Você, além de ter trabalhado ao meu lado em um pior momento da minha vida, me levou a conhecer essa doutrina que nos ensina que Deus é nosso Pai infinito e por isso nos ama e nos dá sempre novas oportunidades para aprendermos e evoluir espiritualmente, que a morte não existe, que a vida após morte é bela e que ali é o nosso verdadeiro lugar. Aprendi a acreditar em tudo isso.
Espero, amigo, que tudo seja realmente verdade, pois em breve irei conferir de perto. Continue sendo o homem que é. Se o Walter vier até o Brasil, vai precisar muito da sua ajuda para compreender tudo o que se passou. Se tudo que aprendemos for realmente verdade, estarei esperando por você do outro lado da vida. Espero que demore muito, pois tem sobre sua responsabilidade o Léo. Obrigado, amigo, por ter sido meu companheiro de jornada. Que Deus o abençoe. Um abraço, do seu amigo, Paulo. Walter, sem saber o que estava escrito na carta, mas emocionado por ver a emoção de Isaías, disse: Você disse que eu teria muitas surpresas, mas só posso lhe dizer que realmente estou surpreso, mas você também não pode reclamar. O advogado pegou outro papel e entregou para Walter. Ele transformou tudo o que tinha em dinheiro, com exceção da casa do Isaías. O resto é todo seu. Por que ele fez isso? Não sei. Talvez a resposta esteja nesta carta que está neste envelope. Ele pediu que eu a entregasse e que, se possível, você a lesse antes de voltar para os Estados Unidos. Walter pegou uma quantidade considerável de papel, todos datilografados. Ficou com eles na mão, sem saber o que dizer. Isaías, mais calmo, disse, e eu lhe avisei que talvez não conseguisse voltar, sabia da herança desta carta. Nela vai encontrar as respostas que procura. Quando terminar de ler, todo o mistério estará resolvido. Que pretende fazer? Não sei. Preciso voltar. Tenho compromissos, tenho meu trabalho. O advogado continuou: para levar este dinheiro para os Estados Unidos, tem uma certa burocracia. Levará alguns dias. Acredito que terá tempo para ler a carta. Não sei. Parece que estou sonhando. Eu, rico? Não pode ser. Preciso pensar, você é quem sabe o que vai fazer com a sua vida, mas enquanto não decide, vamos para casa. A Ismênia deve estar nos esperando com um belo almoço. Ela nem imagina que a casa agora é nossa. Preciso contar. Doutor, o senhor tem mais alguma surpresa? Não, Isaías, só essas. Acredito que esteja mesmo ansioso para chegar em casa. Pode ir, mande minhas lembranças para Dona Ismênia. Senhor Walter, preciso saber qual vai ser a sua decisão para providenciar a remessa do dinheiro. Eu ainda estou um pouco atordoado com os últimos acontecimentos. Por favor, não faça nada até segunda ordem. Como disse o Isaías, vamos para casa contar a novidade para Dona Ismênia. Está bem. Quero lhe adiantar que já recebi por todo o trabalho que fiz e que ainda farei por vocês. Paulo foi para comigo também muito generoso. Walter e Isaías se despediram do advogado. Já dentro do carro, perguntou: como foi que meu tio conseguiu tanto dinheiro? Ele encontrou a tal pedra? Encontrou e, daquele dia em diante, a vida dele mudou. Tornou-se um comerciante de pedras preciosas e semi-preciosas, exportando para o mundo todo. Foi assim que conseguiu a sua fortuna. Teve muita sorte, Isaías. Mas pagou um preço muito alto por isso. Que preço, Isaías? Que aconteceu? Não posso lhe contar. Acredito que nessa carta que o advogado lhe deu, deve estar tudo explicado. Por favor, não me pergunte nada. Não sei o que ele escreveu nessa carta. Não posso dizer mais nada. Está bem. Não precisa ficar nervoso. Ao menos, agora, vejo uma luz no fim do túnel. Acredito que com esta carta saberei o que aconteceu. Por que minha mãe mentiu e escondeu esse quase tio até quase na hora de sua morte? Quando terminar de ler e eu souber exatamente o que ele deixou escrito, poderemos conversar a respeito. Antes disso, sinto muito, mas não posso e entendo a sua posição. Vamos passar pela agência de viagem, para que eu possa ver o que pode ser feito com a minha passagem. Faremos isso à tarde, agora preciso ir para casa. Ismênia vai ficar muito feliz com as novidades. Assim que chegaram em casa, Ismênia veio encontrá-los no jardim. Isaías a pegou no colo e começou a rodar, rodou tanto que quase caíram.
Ismênia não entendeu o que estava acontecendo. Assim que ele a colocou no chão, ela, assustada, perguntou: que está acontecendo, Isaías? Está louco? Eu não estou louco, não. Louco era o Paulo. Por que está dizendo isso? Que ele fez, além de deixar todo o seu dinheiro para o Walter? Walter olhou, perguntando: e a senhora sabia disso? Ela, meio sem graça, olhou para Isaías, que respondeu: ela sempre soube de tudo, Walter, viveu ao meu lado toda a sua história. Mas isso agora não tem mais importância. Assim que terminar de ler a carta, com certeza saberá de tudo. Ismênia, pode olhar à sua volta? O que vê? Ismênia foi se voltando, olhando tudo, mas não viu nada de diferente. Respondeu: estou vendo apenas a nossa casa. Isso mesmo, a nossa casa. Ela agora é nossa mesmo. O Paulo passou a escritura em meu nome. Ela agora é nossa. Está dizendo que não vamos precisar mudar de casa para entregá-la ao Walter? Isso mesmo. Ele deixou tudo para o Walter, menos a nossa casa e muito dinheiro para vivermos bem pelo resto de nossas vidas e dinheiro para que o Léo possa estudar até a faculdade. Não estou acreditando no que está dizendo, Isaías. Não pode ser. Pode acreditar. Olhe, os papéis estão aqui em minhas mãos. Ela olhou para as mãos de Isaías, realmente ele estava com alguns envelopes nelas, começou a chorar: obrigada, meu Deus, por ter colocado em nossas vidas um homem como Paulo. Que ele esteja agora em um bom lugar, com muita luz e felicidade, e deve estar minha velha. Deve estar. A carta de Paulo. Walter, calado e emocionado por ver a felicidade dos dois, entrou na sala, sentou em um sofá. Enquanto Ismênia lia a escritura da casa, ele pensava: e meu tio foi realmente um homem muito bom e querido por seus amigos. Sinto mesmo não ter tido mais tempo para conhecê-lo melhor. Mas por que isso não aconteceu? Ismênia, parecendo ler os pensamentos dele, levantou os olhos dos papéis que estava lendo e disse: Walter, o Paulo foi um homem muito bom, deve sempre se orgulhar dele. Estava pensando exatamente isso, Dona Ismênia, sentindo muito por não ter tido tempo para conhecê-lo melhor. Ismênia, respirando fundo, secou uma lágrima e disse: o almoço já está pronto, só estava esperando por vocês, e vamos, sim, embora não esteja com fome. Aconteceram muitas coisas hoje, ainda estou um pouco atordoado. Entendo, meu filho. Nunca imaginou que houvesse alguém aqui que se interessasse por você. É isso mesmo, nem que, de um dia para o outro, eu me tornaria um milionário. Disso não pode se queixar. Tem pessoas que, ao contrário, perdem tudo o que têm de uma hora para outra. Walter sorriu concordando com a cabeça. Entraram, a mesa já estava posta. Ele estranhou que o lugar de Léo estivesse vazio e que não houvesse um prato colocado. O Léo não vem almoçar? Não. Ele estuda o dia inteiro, só chega à tarde. Começaram a comer. Novamente, adorou a comida. Embora seu pai não gostasse, sua mãe, de vez em quando, fazia comida como aquela que estava comendo agora. Sentiu uma enorme saudade de sua mãe. Assim que terminaram de comer, Isaías perguntou: quer ir até a agência para saber o que fazer com a sua passagem? Não, estive pensando. Vou ter que esperar até que o advogado resolva toda a burocracia. Desde que cheguei e conheci o meu tio, muitas dúvidas surgiram em minha cabeça. Cheguei a pensar que voltaria para o meu país com todas essas dúvidas, mas agora com essa carta que ele deixou, talvez eu consiga descobrir algo. Prefiro, se não se importar, ir para o quarto e ler a carta. Isaías sorriu, dizendo: e sabe a decisão. Faça isso, afinal, agora, não precisa voltar com tanta urgência. É um homem rico. Posso ser um homem rico, mas tenho responsabilidade com o meu trabalho. Antes de ir para o quarto, preciso tentar telefonar para a empresa e avisar que vou me demorar um pouco mais do que o previsto. As ligações para o exterior demoram muito. Vá ler a carta, eu ligo para a telefonista e peço uma ligação, assim que estiver pronta, eu aviso você. Qual é o número?
Walter entregou a ele um papel, onde estava anotado o número. Pegou o envelope com a carta, que estava sobre um móvel e se dirigiu ao quarto. Entrou, olhou tudo. A moça do retrato parecia que lhe sorria. Tirou o paletó e a gravata. Desabotoou a camisa, ajeitou o travesseiro, acomodou-se. Ficou olhando para o teto e pensando em 2 milhões. 2 milhões. O que significam realmente 2 milhões? É muito dinheiro. Muito mais do que eu um dia pudesse imaginar. Lembrou-se de Steven: quando lhe contar, não vai acreditar, se nem eu acredito. Mas sei que ficará contente. Preciso começar a pensar o que vou fazer com tanto dinheiro. Nunca imaginei que um dia teria tanto assim, por isso nunca também imaginei o que fazer. Tenho uma boa casa, um bom carro. Que mais preciso? Poderei viajar pelo mundo. Isso sim. Com tanto dinheiro, não precisarei mais trabalhar. Posso conhecer muitos lugares, quem sabe encontrar um amor verdadeiro. Sim, pois sozinho, não deve ser agradável viajar. Se o Steven não estivesse casado, poderia me fazer companhia, não, e ele não abandonaria seus alunos. Gosta muito de ser professor. Tem verdadeira adoração por seu trabalho. Levantou, foi até a janela, abriu a cortina. O céu estava claro, não havia nuvens, apenas um sol brilhante. Ficou ali, olhando para o céu, voltou para a cama. Estava eufórico por saber que estava milionário. Olhou para o envelope que o advogado havia lhe dado. Sabia que nele deviam conter as respostas para todas as suas perguntas: por que ele me deixou tanto dinheiro? O que represento para ele? Estou com este envelope nas mãos, mas, também, estou com medo de abri-lo. Será que nele vou descobrir que minha mãe traiu o meu pai? Será que vou descobrir que tenho algum parentesco com o Paulo? Será que vou descobrir que sou seu filho? Pegou o envelope, abriu, havia várias páginas e uma chave. Colocou a chave sobre a cama e começou a ler: prezado Walter, se estiver lendo esta carta, é porque devo estar prestando contas a Deus, dos meus atos. Não consegui ver você nem lhe contar tudo pessoalmente, o que era realmente o meu desejo. Temendo não ter essa oportunidade, resolvi lhe deixar esta carta. Com ela, todas as suas dúvidas serão dissipadas. Walter continuou lendo, até o momento em que, na clínica, Paulo havia terminado de contar. No instante em que todos voltaram para o Piauí e ele continuou no garimpo. A carta continuava, e eu não poderia voltar. Sabia que ia encontrar aquela pedra enorme, que me faria feliz e resolveria todos os nossos problemas. Os outros, vendo que eu não mudaria de ideia, resolveram partir. Ao me abraçar para se despedir, meu irmão disse: já que quer continuar neste inferno, fique. Sabe que essa sua sonhada pedra não existe mesmo que a encontre, terá que vendê-la para o americano. Pelo preço que ele quiser pagar. Sabe muito bem onde é a sua casa e que pode voltar quando quiser. Estaremos esperando você de braços abertos. Eu o abracei também e mano, vou ficar e encontrarei a minha pedra. Quando a encontrar, vou mudar a vida de todos nós. Você vai ver. Está bem, Deus ajude você a realmente encontrar a sua pedra. Eu não acredito, por isso estou indo embora. Estou revivendo agora, aquele momento em que subiram no caminhão e ficaram abanando as mãos, dando adeus. Senti uma forte solidão. Nunca antes eu havia me separado da minha família. Embora não estivesse com meus pais, durante todo aquele tempo, estive ao lado de meu irmão e primos. Daquele dia em diante, eu estaria sozinho. Estava com 21 anos. Quase corri atrás deles, mas a certeza de que encontraria a pedra me fez ficar. Quando o caminhão sumiu na estrada, olhei à minha volta. Outro caminhão que ia levar os garimpeiros para o garimpo também estava saindo. Corri para alcançá-lo. Assim que chegamos ao local, desci do caminhão e comecei a cortar aquela montanha feito um louco, sem parar. Examinava os torrões de terra, sempre na esperança de encontrar a pedra. O dia passou, eu nem percebi, tão concentrado estava no trabalho.
À noite, dormíamos em barracas. Deitado em minha cama de campanha, comecei a pensar, e meu irmão tem razão, isto aqui é realmente um inferno. Mas e a nossa terra? Com toda aquela seca? Também é. Lá, o único que posso conseguir será plantar para comer. Nada além disso. Aqui, tenho a chance de encontrar a pedra. Vou encontrar. No dia seguinte, logo cedo, eu comecei a trabalhar novamente. Durante o dia, tudo corria bem, mas à noite eu me sentia muito só. Outros homens e rapazes estavam na mesma situação. Também, como eu, por causa da seca, foram obrigados a abandonar suas famílias. Todos, como eu, se sentiam sozinhos. Todos, como eu, queriam encontrar uma pedra grande. Na área do garimpo, havia um grande barracão feito de madeira. Dentro dele, tinha um fogão bem grande, que era mantido aceso por carvão. Quem o fornecia era também um americano. Bem mais velho que todos nós, ele tomava conta de tudo. As pedras e os cascalhos encontrados eram vendidas a ele, que nos fornecia o alimento e o carvão. Cada garimpeiro possuía suas provisões e faziam sua comida. Ficávamos no garimpo a semana inteira, só voltando para a pequena vila no sábado à tarde. Ali no hotel, que era um pouco de tudo. O garimpeiro podia comer, beber, dormir em uma cama de verdade e ter uma mulher. Normalmente era gasto no fim de semana todo o dinheiro que ele havia ganhado durante toda a semana. O americano ficava com tudo. Embora meu irmão houvesse dito que eu teria que vender a minha pedra para ele, essa não era a minha intenção. Quando a encontrasse, não contaria a ninguém, iria embora do garimpo, dizendo que estava voltando para casa, mas, na realidade, eu iria para uma cidade grande, venderia minha pedra por um preço justo. Fazia 2 dias que meu irmão e primos haviam ido embora, quando um rapaz, meu conhecido, chegou da vila me procurando. Paulo. Você tem que ir para o hotel. Por quê? Aconteceu alguma coisa com alguém da minha família? Não sei, o americano mandou chamar você. Preocupado, subi no jipe em que ele estava e fui para a vila. Durante o caminho, não conseguia entender por que daquilo de o americano mandar me chamar. Eu não havia feito nada que o desgostasse. Assim que entrei no pequeno saguão do hotel, fiquei parado, olhando, sem querer acreditar no que estava vendo. Em pé, não sei se sorrindo ou chorando, estava Marta. Walter parou de ler, olhou para o retrato da moça que lhe sorria. Sorriu, pensando, e sabia que você fazia parte da vida dele. Olhe! Meu tio tinha bom gosto, você é mesmo muito bonita. Voltou a ler, ao vê-la ali, corri para ela. Abracei-a. Após um longo abraço, fiz com que se sentasse, perguntando, e Marta? O que está fazendo aqui? Fui expulsa de casa. Não sabia o que fazer. Vim aqui atrás de vocês, mas fiquei sabendo que os outros voltaram para casa, só restou você. Expulsa? Por quê? Ela colocou a mão na barriga. Só aí notei que ela estava esperando um filho. Ela agora chorava muito, disse, e eu não sabia que estava esperando criança, mas quando a minha barriga começou a crescer o pai notou e não quis mais que eu ficasse em casa. Disse que eu era uma perdida e que na casa dele não podia ter uma perdida. Ao ouvir aquilo, perguntei nervoso, e minha mãe e a tia? Não falaram nada? Elas tentaram, mas ele não quis ouvir ninguém, mandou que eu fizesse a minha mala e saísse da sua casa. Ele não podia ter feito isso, Marta. Você é ainda uma menina. Mas fez Paulo, quando me vi na estrada, sem dinheiro e sem destino, lembrei que vocês estavam aqui no garimpo. Resolvi vir encontrá-los, pois sabia que me ajudariam. Como chegou até aqui? Já faz alguns dias que saí de casa. Aproveitei que alguns rapazes da cidade vinham para cá, eles entenderam a minha situação, pagaram a passagem e eu vim junto com eles.